Nas eleições legislativas, votamos nas listas que os partidos apresentam em cada círculo eleitoral. Mas, para muitos, o voto é na figura do primeiro-ministro. Na verdade, um governo é como uma orquestra. O primeiro-ministro é apenas um maestro, um virtuoso responsável pela organização, direção e representação deste andamento complexo. Ele dá o ritmo aos ministros que lideram as cordas, os metais e os instrumentos de sopro desta harmonia governativa. Cada um com o seu naipe de secretários de Estado que se encarregam do seu instrumento. A partitura está sempre a ser escrita e cabe à orquestra decidir que melodias harmonizam com esta contínua sinfonia, partilhando-a para que seja tocada por toda a administração pública, garantindo que estão com o balanço certo. Esta orquestra não toca apenas para membros do Parlamento que desafinam ao despique. Se não estivermos a gostar do concerto, temos o direito de pedir para tocar outra canção. Bem-vindos à Praça da Fundação, uma versão virtual deste lugar de encontro dos ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Nada mais apropriado do que, mesmo em tempo de pandemia, refletir sobre os tempos que aí vêm. E os tempos que aí vêm passam pela formação de um novo governo, a partir de um Parlamento também renovado. Será o 23º Governo Constitucional. Apropriado também este ensaio que é agora lançado. Chama-se O Governo de Portugal, da autoria de Pedro Silveira, um politólogo, professor na Universidade da Beira Interior e da Universidade Nova de Lisboa, escrito, é bom dizê-lo, antes das eleições, para não haver confusões sobre as conclusões que lá podemos encontrar. Trazemos para este debate outros dois convidados. A politóloga Marina Costa Lobo, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e ainda o comentador político Luís Marques Mendes, que na política ativa do lado do governo foi secretário de Estado, ministro, na oposição foi também líder parlamentar, foi deputado e foi presidente do PSD entre 2005 e 2007. Este livro é uma viagem à política, ao governo de Portugal e parte também de um trabalho mais extenso que o autor fez numa tese de doutoramento, onde entrevistou para cima de uma centena de governantes que passaram pelos vários executivos desde o 25 de Abril. Bem-vindos, vamos à nossa conversa sobre o governo de Portugal. Pedro Silveira, os analistas têm sublinhado muito o mérito pessoal de António Costa nesta eleição de 30 de janeiro. É um primeiro-ministro reeleito, ao fim de 6 anos de governação, em tempo de pandemia, onde eventualmente também o desgaste poderia acontecer. Isto tem tudo para acentuar a centralidade do primeiro-ministro no que é o governo. Vai acentuar-se como chefe do Executivo neste próximo governo? Pedro. Bem, antes de mais, boa tarde a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer à professora Marina Costa Lobo e ao Dr. Marcos Mendes a amabilidade e a disponibilidade para estarem aqui hoje, para, no fundo, termos esta conversa sobre o governo de Portugal. Sim, uma das questões que é suscitada no livro é exatamente essa centralidade do primeiro-ministro. Não é por acaso que eu lhe chamo centralidade e evito o termo de poder do primeiro-ministro. É uma centralidade, ou seja, no dia-a-dia do governo, e em grande medida eu tento com este livro mostrar um pouco às pessoas, sendo um livro de divulgação científica, o dia-a-dia do governo e dos governantes e as estruturas que estão por trás desse dia-a-dia e as condicionantes desse dia-a-dia, e nesse dia-a-dia governativo o primeiro-ministro é central. E depois a questão que surge é em que medida é que é demasiado central. Mas eu julgo que ele é muito central no governo português. Na verdade, a professora Marina Costa Lobo fez exatamente um estudo, julgo que até 99, que revela também essa importância do primeiro-ministro. Mas num estudo mais recente, eu e a Patrícia Silva, da Universidade de Aveiro, retomando um bocadinho o repto, tentamos atualizar e buscar alguns dados sobre de que modo é que se acentuou essa questão, ou se foi, apesar de tudo, algo muito típico de um determinado período da democracia portuguesa, e verificamos que sim, ou seja, há sem dúvida um acentuar do reforço do primeiro-ministro a nível interno. Isso depende das maiorias que se formam, dos contextos económicos. Quais são os fatores que agravam essa centralidade?
Ele é agravado claramente pela personalização da política, ou seja, isso tem a ver com o papel que hoje em dia, de modo muito claro, os candidatos dos partidos assumem nas campanhas eleitorais. E isso acaba por se refletir depois na dinâmica interna do governo, já que temos primeiros ministros que não têm formalmente, mas aos olhos de muitas pessoas têm uma legitimidade muito grande, e aos olhos dos ministros têm também, e dos secretários de Estado têm uma legitimidade muito grande. Contextos de austeridade e contextos críticos como aqueles que infelizmente Portugal tem vivido várias vezes, acabam também por necessariamente acentuar essa centralidade e essa tentação dos primeiros-ministros assumirem um papel central. Eu diria, no entanto, que é inevitável que o primeiro-ministro tenha um papel muito importante e que seja, no fundo, um elo de ligação entre todo o governo. Isso é inevitável. A questão depois é em que medida é que isso acaba por ser feito à custa de uma dinâmica mais coletiva, mais cooperativa, onde o dissenso é acomodado e não necessariamente existe essa ideia de que o primeiro-ministro tem que ser um chefe, e que na verdade é muito mau se aqueles que obedecem tenham uma palavra discordante. Isso é que me parece que testou um bocadinho da ideia. Luís Marques Mendes, na introdução que fiz referência à sua política, à sua presença na política ativa, passou por várias experiências, um governo minoritário, depois maiorias absolutas, esteve na oposição, inclusivamente a um governo de maioria absoluta, portanto conhece bem aqui os limites e até que ponto a centralidade também do Primeiro-Ministro se acentua, por exemplo, neste cenário. Por exemplo, neste caso, está à espera que neste caso que estamos agora a começar, o 23º Governo Constitucional, siga as pisadas, por exemplo, de Cavaco Silva, que bem conheceu, por dentro do Governo. Muito bem, muito obrigado. Primeiro, agradeço imenso o convite para estar aqui. Segundo, felicitar o Pedro Silveira pelo livro, que acho que é um verdadeiro exercício de serviço público. É um livro muito interessante. E depois o gosto de estar convosco, com a Marina, com o Pedro Silveira, consigo, sobretudo com estes dois politólogos, porque eu não sou especialista nestas matérias, eu tenho apenas o contributo de quem esteve por dentro. Vossas Excelências são muito mais especialistas nestas matérias do que eu, porque estudaram os assuntos. Eu tenho a experiência de quem esteve por dentro. E é isso que eu queria trazer aqui. Sobretudo, você falou, eu tenho esta vantagem, das pequenas vantagens. Eu tive em todos os tipos de governo que se é possível na nossa democracia. Tive num governo minoritário, tive num governo de coligação e tive em governo de maioria absoluta, em duas maiorias absolutas. Eu subscrevo o que disse, evidentemente, que a centralidade do Primeiro-Ministro é uma questão nuclear. Desde logo, por muitas razões, mas desde logo até por uma amontante da eleição. De um modo geral, a nossa eleição, embora formalmente seja uma eleição de deputados, de uma Assembleia, de um Parlamento, na prática, muitas vezes, para não dizer quase sempre, se transforma num confronto entre candidatos a Primeiro-Ministro e numa eleição de Primeiro-Ministro. Como de resto, de alguma forma, sucedeu nesta última eleição. Só isso confere, evidentemente, um peso, uma autoridade, uma legitimidade, uma centralidade muito maior ao cargo de Primeiro-Ministro. Não é apenas o poder formal de dirigir o governo, de compor o governo, de fazer remodelações, de orientar as políticas. Há a autoridade fortíssima decorrente de uma eleição popular. Agora, da minha experiência, eu acho que há dois tipos de primeiros-ministros. Em termos de atuação, de intervenção, de estilo e até depois de resultados. Há os primeiros-ministros que são verdadeiramente líderes, intervêm muito, orientam, decidem, e há outros primeiros-ministros que têm mais um estilo de coordenadores de equipes. E onde é que entra Cavaco Silva, por exemplo? No primeiro grupo. Ok. Cavaco Silva, José Sócrates, Passos Coelho, António Costa mesmo, são mais interventores, mais decisores. Sei lá, António Guterres,
o Durão Barroso, só para falar de alguém do centro-direita e alguém do centro-esquerda, eram mais coordenadores de equipes. O que não tem a ver com a circunstância de um ser melhor que o outro. São estilos, maneiras de ser diferentes. De alguma forma, uma representação política diferente. E não podem mudar consoante a maioria, ou seja, Com certeza que acentua a centralidade. As coisas não funcionam em compartimentos estanques. Alguém que é verdadeiramente um líder de uma equipe não quer dizer que não seja também coordenador, e um coordenador não possa ter tarefas de liderança. Mas há características diferentes. Eu diria que onde se nota esta diferença, da minha experiência, é em 2 planos. Nas reuniões de Conselho de Ministros e naquilo que se chama o despacho, ou seja, reuniões bilaterais entre Primeiro-Ministro e ministros. Há primeiros-ministros que atribuem uma enorme importância a isto que nós chamamos na gíria o despacho. O ministro que vai a despacho com o Primeiro-Ministro, vai a uma decisão, a uma reunião bilateral. Sim. Há primeiros-ministros que dão enorme importância a isto. Há outros que não dão. Em Conselho de Ministros vê-se também num ponto, que é um primeiro-ministro mais coordenador perante uma divisão em torno de um determinado projeto ou um determinado assunto em Conselho de Ministros, tende a adiar. Um primeiro-ministro mais interventor e mais decisor, não. No momento em que há ali uma divisão e alguma impossibilidade ou dificuldade de conciliação, toma uma decisão. E, portanto, é muito interessante esta abordagem que o Pedro faz no seu livro desta temática. Marina Costa Lobo, no seu livro Governar em Democracia, acentuou esse poder do Primeiro-Ministro, sobretudo na segunda década da democracia, um pouco com Cavaco Silva, no fundo. Isso manteve-se transversalmente e concorda também com esta... De que forma é que isto colide a abordagem teórica com a prática? O Dr. Marcos Mendes nos traz aqui este debate. Então, em primeiro lugar, queria... de facto saudar também o Pedro Silveira, que eu tenho acompanhado ao longo dos anos, e fico muito contente de ver pessoas a trabalhar nesta área, que o Governo é uma instituição bastante difícil de estudar, porque não é aberta como a Assembleia da República, ou como podem ser as eleições, e portanto é preciso coragem para estudar o Governo, e eu felicito o Pedro Silveira por isso. E também estou muito satisfeita de estar aqui com o Luís Marcos Mendes, porque quando eu era uma estudante de doutoramento, entrevistei-o, e realmente o Dr. Marcos Mendes, pelos lugares que ocupou, sobretudo nas maiorias absolutas de Cavaco Silva, foi muito importante para a maneira de funcionamento que, aliás, o Pedro Silveira explica. Quer dizer, porque o funcionamento do governo cristalizou-se nas maiorias absolutas de Cavaco Silva. Elas foram determinantes para aquilo que se seguiu depois. E por isso é que eu tendo investigado essas maiorias absolutas, não estou assim tão desatualizada, porque a maneira como se organizou o centro do governo foi duradouro, e de facto é interessante tudo aquilo que já foi dito. O que é que eu diria? Bem, em primeiro lugar, é curioso que nós temos um regime semipresidencial e não temos um regime que funciona como o francês, em que o presidente é que é o chefe do governo, exceto quando há coabitação. Nós caminhamos para um semipresidencialismo de primeiro-ministro, em que o primeiro-ministro é que é o chefe de governo. Isto tem bastante a ver com o facto de o presidente inicialmente ter sido um militar e ter sido criada essa instituição para resolver um problema que era da integração dos militares na democracia. Mas de facto, há aqui uma concentração de poder na figura do primeiro-ministro que não se dá inicialmente na primeira década, porque os governos foram muito instáveis. E é só a partir, de facto, da maioria absoluta de Cavaco Silva que se teve fôlego para se olhar para a organização. E o Dr. Marcos Mendes teve aqui um papel importante. E nessa organização concentraram-se vários recursos junto do Primeiro-Ministro, teve a ver na Secretaria de Estado da Presidência do Conselho de Ministros. O chamado centro do governo. Sim, mas também o Pedro Silveira fala disto, por exemplo, da criação das reuniões de secretários de Estado, que antes não havia, para preparar o trabalho do Conselho de Ministros, também de ir buscar a figura do Ministro da Presidência, que é alguém central para a organização do trabalho do Governo, que antes não havia. Isto tudo tem a ver com o quê? Com a tal personalização e, mais do que isso, com
um fenómeno que é o chamado presidencialismo do primeiro-ministro, que é um fenómeno que foi cunhado por 2 académicos ingleses e na qual podemos compreender, de certa forma, o primeiro-ministro português, porque tem 3 dimensões. Tem uma dimensão eleitoral, tem uma dimensão partidária e tem uma dimensão de governo. A dimensão de governo passa por isso que eu disse, que é a tal reorganização com mais recursos, não só no gabinete do Primeiro-Ministro, mas na Secretaria de Estado do Presidente do Conselho de Ministros e na nomeação de ministros que são exclusivamente políticos. Nos partidos, tem a ver com o quê? Se olharmos para os partidos portugueses, vê que se introduziram as diretas. As diretas foram introduzidas, ou seja, a eleição direta do líder partidário foi introduzido no sentido de alguma forma, democratizar a seleção do líder e aproximar dos eleitores, mas a verdade é que esvaziou muito os partidos e o poder do partido em Congresso, porque o Congresso acaba por ser só um selo numa decisão que foi tomada anteriormente. Então, essas diretas autonomizam o líder partidário do partido. E depois o líder partidário, que estou a falar agora mais, obviamente, PS e PSD, quando se torna primeiro-ministro, já não deve tanto ao partido como anteriormente. Tem uma legitimidade acrescida e conquistada. Exatamente, é o tal presidencialismo do primeiro-ministro. Isso leva a que Portugal seja um dos países europeus com mais independentes, como também é referido pelo Pedro Silveira no seu livro. O que é que isto significa? Significa que o primeiro-ministro, o líder partidário, uma vez primeiro-ministro, não deve tanto ao seu partido e tem margem de manobra para integrar independentes no governo. O que é algo que é sui generis, no caso, na Europa, que tendem a ser governos partidários e totalmente partidários. Isso não é assim. Portanto, essa é a dimensão partidária que é notável e que aconteceu em Portugal. E depois, a terceira é a eleitoral. A eleitoral, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, e isso eu tenho estudado quando temos feito os inquéritos eleitorais, como eu tinha estudado o Primeiro-Ministro e sabia que o Primeiro-Ministro era uma figura central do governo, quando vou olhar para o fenómeno do comportamento eleitoral, interessei-me pela questão da importância dos líderes e, de facto, confirma-se, os líderes são centrais para o sucesso eleitoral destes partidos, PS e PSD, outros também. E, portanto, são estas três dimensões. Deixe-me dizer, já passei do tempo, mas só para notar que esta questão da centralidade dos líderes tem sido reforçada pela União Europeia. E isso é verdade para todos os países que estão na União Europeia, porque à medida que se supranacionaliza a política, ou seja, que a política se trata muito no Conselho Europeu e que nós vemos o primeiro-ministro português com outros chefes de governo a decidir questões que são muito importantes para o nosso dia-a-dia, nomeadamente tivemos a crise da zona euro, mas também a pandemia, isso reforça a ideia junto das pessoas de que existe um líder, é o primeiro-ministro e está acima dos outros membros do governo. Pedro Silveira, isto de certa maneira não dilui a ideia da colegialidade que devias presidir um Conselho de Ministros, a ideia de o Conselho de Ministros tem cada vez de facto menos poder. Há uma expressão no livro que dá a entender uma certa instância apenas de ratificação de um conjunto de decisões que já estão previamente tratadas ou até foram, entre aspas, mastigadas no interior do governo, e há ainda uma outra instância de que não falámos aqui, que é a constituição informal de núcleos duros de alguns ministros que trabalham junto do Primeiro-Ministro ou que ajudam a coordenação política. Estas duas instâncias, de certa maneira, concorrem para o mesmo, para a centralidade do Primeiro-Ministro, não é aí? Sim, sim, não é um excepcionalismo português, ou seja, os Conselhos de Ministro serem, no fundo, carimbadores de decisões. E nesse sentido, acabar por, pelo menos da maneira que foram pensados, acabar com alguma colegialidade, que depois pode ser encontrada na reunião de secretários de Estado, mas aí a questão que surge e que se detecta nas últimas décadas é um controlo muito apertado do centro do governo, ou seja, das pessoas que estão
incumbidas de tarefas de coordenação muito próximas do Primeiro-Ministro por esse processo. Ou seja, essa reunião ser, no fundo, ser dirigida e controlada muito perto por membros do centro do Governo, pelo Ministro da Presidência, ou pelo Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, ou seja, por um conjunto de pessoas que, na verdade, rodeiam o Primeiro-Ministro com tarefas de coordenação. Mas ministros com forte peso político, num Conselho de Ministros onde as coisas já chegam ratificadas, esse peso político é escoado para onde? Para o núcleo duro, eventualmente próximo do Primeiro-Ministro. Mas aquilo que é muito interessante e que, mais uma vez, o que nós detectamos de diferente em relação àquilo que vinha já dos estudos anteriores, é a despolitização do núcleo duro do Governo. Ou seja, nós tínhamos núcleos duros do Governo com uma grande presença partidária e deixamos de ter. Passamos a ter núcleos duros em que, sem dúvida, existem ministros com muito peso político, mas onde estão, na verdade, ministros das Finanças e outros ministros que são independentes e que, na verdade, não têm esse peso político. E isso, mais uma vez, de alguma maneira, faz-nos pensar sobre o impacto que isso tem na capacidade do Primeiro-Ministro, no fundo, ter o núcleo duro como uma caixa de ressonância, em grande medida, porque a utilidade do núcleo duro é a capacidade de perspectiva, de pensar a iniciativa política do Governo e aí convém que haja, de facto, pessoas que tenham capacidade de ter peso próprio. Mas a própria reunião de secretários de Estado, que podia de alguma maneira retomar uma certa colegialidade que se perdeu no Conselho de Ministros, passando muitas vezes a ser uma reunião meramente formal e de ratificação e de alguma discussão política em certos momentos, mas que na verdade não tem uma capacidade de discussão e de construção de decisões coletivas. Passando para os secretários de Estado e tendo uma estrutura muito bem montada e muito reforçada nas últimas décadas, tanto em termos de estruturas como em termos de recursos na coordenação política, ou seja, controlando desde logo a iniciativa antes e depois, no momento da reunião dos secretários de Estado, isso acaba por dar ao Primeiro-Ministro uma capacidade de influenciar toda a formulação das políticas. Luís Marques Mendes, vemos de facto independentes até no núcleo duro do Governo. No último Governo, 2 independentes, como Cisa Vieira ou Mário Centeno, faziam parte desse núcleo duro que estávamos habituados a restringir à dimensão política. Primeira questão, até que ponto os independentes de hoje em dia são realmente independentes? E o segundo ponto tem a ver com a relevância exatamente desse núcleo duro. É um governo dentro do governo, há como se fosse uma matriosca de governos onde há caixas onde se sobrepõem cada vez mais próximas do Primeiro-Ministro. Muito bem. Primeiro ponto. Há um ponto nuclear que muito bem sublinhou aqui a Marina Costa Lobo há instantes. E a partir daí é mais fácil explicar tudo o resto. O Primeiro-Ministro é de facto a figura central e há um certo presidencialismo do Primeiro-Ministro no Governo. Portanto, o que a Marina disse, isto explica depois, a partir daqui, tudo o resto. Ou seja, o Primeiro-Ministro é central na direção do Conselho de Ministros. O Primeiro-Ministro é central, antes disso, na composição do Governo. O Primeiro-Ministro é central porque tem uma grande liberdade de movimentos, quer quando constitui o Governo, quer quando remodela o Governo, uma vez ou mais vezes. O Primeiro-Ministro é central naquilo que o Pedro Silveira estava a dizer há instantes, ou seja, no núcleo político, que depois tem nomes variados, nos governos é grupo de análise política, noutros é grupo, enfim, agora a designação não interessa. Quando eu participei no governo, esses grupos que eu tenho ideia que começou com Sá Carneiro, mas depois, sobretudo, Cavaco Silva puxou muito por isso e os primeiros ministros subsequentes. E onde os ministros se expressam mais livremente do que no Conselho de Ministros? Bom, primeiro ponto, há que terem atenção o seguinte. É claro, isso respondendo já à sua questão, do ponto de vista político, é nesse momento e nesse espaço que, do modo geral, se tomam as grandes decisões políticas. É, do modo geral, um grupo muito pequeno, embora cada Primeiro-Ministro tenha a sua maneira de ser. No tempo de Cavaco Silva, o grupo era curto.
no governo de Durão Barroso, que eu também participei, já era mais alargado. Nos governos de Passos Coelho ou de António Costa, que eu obviamente não participei, mas que conheço um bocadinho, é ainda mais alargado. Mais alargado era. Por exemplo, em Cavaco Silva, um ministro das Finanças não participava. Por muito poder que tivesse, só participavam aqueles ministros que eram eminentemente políticos. Portanto, o que é que isto significa? Eu não acho exatamente, tenho aí uma pequenina diferença de opinião relativamente ao Pedro, não é uma divergência, pequena diferença, que o Conselho de Ministros seja uma instância quase formal de ratificação de decisões. Não, parece-me um bocadinho de exagero. Agora, no momento em que se criaram as reuniões de secretários de Estado, o Pedro Silveira fez um belíssimo trabalho a esse respeito. Isso facilitou o funcionamento do governo. Contribuiu para... Eu conheço as duas fases. Antes da reunião de secretários de Estado e depois da reunião de secretários de Estado. É a diferença da água do vinho. Porque antes o Conselho de Ministros aí sim estava desvalorizado, porque perdia imenso tempo a discutir questões de pormenor, adjetivas, processuais, formais. Quer dizer, ministros que são economistas ou engenheiros a discutir ilegalidades ou potenciais inconstitucionalidades das leis, uma coisa que não fazia sentido. Foi aí que Cavaco Silva tomou a decisão no segundo governo de criar esta instância. E isso fez uma diferença enorme. O Conselho de Ministros passou a ser um fórum eminentemente de discussão de questões de fundo. Claro que tem uma parte grande, como o Pedro Silveira diz aqui no livro, que é ratificar um conjunto de diplomas que na prática já vêm substancialmente aprovados da reunião de secretários, mas libertou o Conselho de Ministros para discutir outras matérias. Por exemplo, e queria exemplificar, havia durante alguns anos em que eu participei conselhos de ministros temáticos. Conselho de Ministros de Assuntos Económicos, só para tratar de questões económicas. Conselho de Ministros de Assuntos Europeus, só para tratar de questões europeias. Ou seja, uma parte do Conselho de Ministros era dividida só para esta matéria. O que me parece de uma importância capital, primeiro porque a União Europeia é, hoje em dia, eminentemente política interna, já não é só política externa, como talvez fosse no início. Segundo, porque as questões económicas, para ter um mínimo de coerência e de aprofundamento, não podem ser vistas apenas na perspectiva do decreto A, B ou C. E, portanto, resumindo, o Primeiro-Ministro Central, o presidencialismo do Primeiro-Ministro, tem um papel importante em Conselho de Ministros, tem um papel importantíssimo neste núcleo político. Este núcleo político é, de facto, o núcleo político que define estratégias políticas, que define discurso político, que define prioridades políticas. Não faz, é o papel, até porque é mais curto, evidentemente, de tratar de várias discussões mais de caráter Mas em governos temático. anteriores, por exemplo, em Guterres, emergiram a figura dos super-ministros ou ministros coordenadores. Mas deixe-me dizer-lhe que eu acho isso uma ficção. Eu acho que isso é um bocadinho bom, simpático para a bolha a que todos nós um bocadinho pertencemos, sobretudo eu, para a bolha de comentadores e analistas. Isso não existe. Não existiu? Não, nunca existiu, nem existe. Nem existe. Essa ideia de que há uns ministros, uns super-ministros, quer dizer, só há super-ministros do ponto de vista do peso político. Só isso. Por exemplo, dou aqui um exemplo. Passos Coelho, na minha opinião, cometeu um erro, que depois corrigiu. Logo a seguir. Um governo pequeno. Excessivamente pequeno, não é só pequeno, é excessivamente pequeno, dentro da ideia de que os ministros eram super-ministros e, portanto, tinham ministérios loucos e de que os secretários de Estado poderiam ser ministros. Isto, evidentemente, não resultou e ele próprio corrigiu a seguir. E quem tiver um bocadinho de experiência de governo sabe à partida que isto nunca resultará. Primeiro porque um secretário de Estado é sempre um secretário de Estado. Não estou a dizer que seja um ajudante, mas é um secretário de Estado. Não. Ajudante era o termo de Cavaco Silva. Sim, não é o termo mais feliz do mundo, mas pronto. Por isso é que eu estou a dizer, um secretário de Estado não é um ajudante. Agora, mas também não vale a pena pensar que o secretário de Estado vai ser um ministro, por muita importância, peso e competência que tenha. Para dentro e para fora, é sempre secretário de Estado. Ministro é o ministro. Não se muda a tradição, a cultura, a mentalidade
apenas porque está, de repente, na nossa cabeça. Segundo, um ministro com um ministério, como sei lá, era o Ministério da Economia, ainda por cima dirigido por uma pessoa que não tinha traqueios políticos, só podia dar asneira. E deu. E deu asneira. E, portanto, essa coisa não existe. O que existe é uma outra coisa, se me permite, que é, há ministros que têm mais peso político do que outros. E essa é que é a questão. Pode ser um super-ministro, mas apenas porque tem um peso político. Um peso político especial. E isso há. São, sobretudo, ministros com peso também partidário. Quem tem bastante peso partidário, de um modo geral, obviamente, tem um peso político grande em Conselho de Ministros. Agora, também há, por exceção, independentes que acabam por ganhar um peso político grande. 2 exemplos muito simples, um mais à direita, outro mais à esquerda. Mário Centeno, de quem no princípio não se dava grande coisa, transformou-se numa estrela política. E como ministro com um peso político enorme, não é apenas estrela do ponto de vista popular. E Paulo Macedo. Paulo Macedo tinha um peso enorme. E isto eu acho que tem a ver com razões diferentes, mas 2 independentes que, por razões talvez diferentes, mas que ganharam num governo e no outro um grande peso político. Marina Costa Lobo, e fala-se também da governamentalização dos partidos e também, no fundo, da partidarização dos governos. O Primeiro-Ministro tem que estar atento também às ligações ao partido durante este período. Não sei se em maioria absoluta o comportamento dos Primeiros-Ministros são diferentes em relação à ligação ao partido, mas a ascensão de independentes a este núcleo duro significa um certo esvaziamento da capacidade dos partidos fornecerem ministros com real capacidade ou peso político ou até conhecimento técnico. Alguns independentes tornaram-se pesos políticos devido à competência e resultados que trouxeram para a área governativa. Sim, a governamentalização dos partidos é um fenómeno que eu estudei e que tem a ver com o seguinte, e que é um fenómeno que está associado às maiorias absolutas. E que ocorreu tanto no PSD como no PS, que é o facto de os líderes partidários, quando se tornam primeiros ministros, vão colocando os seus ministros nos órgãos máximos do partido. E, portanto, o que é que acontece? Os partidos deveriam ser correias de transmissão da sociedade civil para o governo. Mas porque os partidos são capilares, estão no território e as pessoas falam entre elas e, portanto, poderiam enviar, comunicar ao governo aquilo que está a correr pior, aquilo que está a correr mal, etc. Mas, em vez disso, a tendência em Portugal é para o Primeiro-Ministro, e sobretudo quando existe uma maioria absoluta, de colocar as pessoas que lhe estão mais próximas nesses órgãos máximos e, portanto, a informação não circula. Isso leva a um esvaziamento do partido enquanto órgão vivo, do órgão vivo que deveria dar contributos para uma melhor governação. E, em vez disso, um controle de cima para baixo em relação ao partido. Mas isso, eu estou a falar dos anos 90, isso aconteceu e as diretas agravaram bastante essa tendência e, portanto, os partidos hoje não são aquilo que eram antes. Isto agrava-se também com fenómenos de mediatização, a forma como os partidos hoje em dia comunicam com a população é sobretudo via televisão e, portanto, também essa necessidade de ter os partidos enquanto órgãos vivos pelo país todo também está completamente desvirtuada. E coloca, portanto, dificuldades de recrutamento ao próprio Primeiro-Ministro. O que é que acontece? Quer dizer, o que acontece é que os governos de maioria absoluta é esse o perigo. Eles tornam-se um pouco autistas, porque eles não têm canais de circulação de informação ativos que lhes vão dando informação. Agora, em relação à qualidade, e isso eu acho que é um risco da maioria absoluta. A maioria absoluta tem vantagens, mas tem riscos, e esse é um deles. E uma das coisas que é interessante de salientar é que, ainda não falámos aqui do Parlamento, mas nós tivemos com esta reorganização do governo e a força dos governos de maioria na Assembleia da República, transformaram a Assembleia da República
tinham transformado a Assembleia da República numa simples caixa de ressonância do governo. Os grupos parlamentares são muito disciplinados porque existem listas partidárias fechadas, não é? E, portanto, tudo isso corre muito a favor do governo. A geringonça mudou isto de certa forma, porque houve uma parlamentarização do regime, bem ou mal, havendo núcleos duros no governo que há, e havendo este poder do primeiro-ministro que está institucionalizado. A verdade é que, como era um governo minoritário, com os tais 2 partidos, em que era preciso uma negociação bastante permanente, houve uma parlamentarização do regime. Que agora tudo se altera. E agora isso deixa de... Portanto, essa é uma grande diferença entre Costa, os primeiros 6 anos de Costa, embora, claro, que a geringonça formalmente terminou em 2019 e desde então sabemos como é que aconteceu, não é? Era esporadicamente que era buscado esse apoio, que esse apoio era procurado. Mas, de qualquer forma, aqui há um virar de página desse ponto de vista e agora António Costa, tendo um grupo parlamentar altamente disciplinado, como é o grupo parlamentar do PS, já não precisa de mais grupos parlamentares para suportar as suas posições. Exatamente, embora ele tenha dito que ia dialogar e ia de alguma forma reconciliar. Mas como é que se fiscaliza um governo de maioria absoluta com esse esvaziamento do Parlamento? Temos que recorrer à fiscalização do Presidente da República, da sua magistratura, a outros órgãos, ao nível da legislação, o Tribunal de Contas, outras instâncias? É um grande desafio para todas estas instituições, mas nós sabemos que dentro do Parlamento há de facto uma forte disciplina, partidária, algo que aconteceu infelizmente no último mandato de António Costa e que eu acho que deveria ser mudado e já vi notícias que isso pode acontecer, é o fim dos debates quinzenais. Isso podemos dizer que os debates quinzenais, na verdade, não servem para decidir muita coisa, mas estão absolutamente centrais nesta reabilitação do Parlamento, nesta capacidade do Parlamento de escrutinar o trabalho do Governo e do Primeiro-Ministro. Portanto, eu acho que isso foi claramente um erro da Assembleia da República e um erro do PSD, porque o PS e do PS, e que eu penso que devia ser mudado e deveriam voltar os debates quinzenais. Isso é um primeiro passo para esse escrutínio. Pedro Silveira, o que é que o passado nos diz também sobre a forma como podemos fiscalizar um governo de maioria absoluta? Tivemos o governo de Cavaco Silva, o governo de José Sócrates. Em Cavaco Silva aconteceram muitas, houve muitas ocorrências fora do Parlamento, contestação social, na área da educação, houve o bloqueio da ponte, enfim, os médias tiveram, o Independente foi bastante importante na oposição a um governo de maioria absoluta de Cavaco Silva. Que instâncias vão ter que ser reforçadas, na sua perspectiva, para fiscalizar o governo? Se acha que isso tem que ser reforçado? Sim, os mecanismos formais de controle, nomeadamente parlamentares, continuam ativos e, nesse sentido, o Parlamento vai continuar a fiscalizar o Governo da mesma maneira e, enfim, formalmente isso é inequívoco e, portanto, os deputados e grupos parlamentares vão continuar a fazer perguntas, vão continuar a contar com o Primeiro-Ministro, ainda que não de modo quinzenal, ou seja, o Parlamento vai continuar a servir como controle do Governo. O problema é depois a prática, ou seja, depois na prática, se formalmente esses mecanismos continuam lá, depois na prática pode, na verdade, revelar-se um pouco ineficaz. E para além da ineficácia, traz também, dá também incentivos a que tanto por parte do Governo e do grupo parlamentar que apoia o Governo e que é maioritário, como por parte da oposição, para não haver grande negociação. E para não haver grande negociação, quando pensamos na oposição, pensamos também em incentivos para grandes proclamações, para tentativas de chamar a atenção para abrir telejornal, no fundo. E eu acho que, em grande medida, eu também concordo com a reabilitação dos debates quinzenais e também acho que foi uma má medida ter-se terminado.
mas consigo compreender os receios do Rui Rio em relação aos debates quinzenais, ou seja, no fundo, eles serem, e possivelmente em maioria absoluta, que não foi essa a razão por ele ter, votado a favor de terminar os debates, mas de qualquer maneira, em maioria absoluta, haver uma tentação muito grande por parte da oposição para ter grandes proclamações, tentar encontrar um soundbite. Mas havia um argumento de ir quase perder tempo à Assembleia, porque era preciso ir trabalhar no governo. Esse é o argumento com o qual eu me insurjo no livro. Exatamente. e que acabo por, no fundo, dizer que pode haver bons argumentos. Esse não é um bom argumento. Ou seja, a ideia de que o Primeiro-Ministro, quando está no Parlamento, não está a trabalhar. Isso parece-me claramente inadequado. Mas parece-me compreensível a preocupação por, na verdade, termos nos debates quinzenais, principalmente em maioria, a tentação dos partidos da oposição, na verdade, não havendo incentivos para a negociação e para verdadeiramente conseguir condicionar o governo, tentarem, na verdade, truques de linguagem e grandes proclamações. Daí eu colocar a questão dos outros agentes, o Presidente da República e outras entidades. Sem dúvida surgem aqui como instituições que vão ser muito relevantes. E eu acho que o Presidente da República em particular, ou seja, vai ter, na verdade, nós apesar de tudo sabemos que a margem de manobra do Presidente da República em governos de maioria não é tão grande, mas apesar de tudo também sabemos que num regime semipresidencialista como o português, o Presidente não é uma rainha de Inglaterra e tem poderes efetivos, formais e informais, que lhes permite ter uma atuação controladora do governo. Tem legitimidade direta para isso, temos um Presidente que é um Presidente bastante ativo, com grandes níveis de popularidade e, portanto, também de capacidade de trazer para a opinião pública preocupações que o Governo não pode ignorar, mesmo tendo maioria na Assembleia da República. Portanto, eu acho que o papel do Presidente vai ser, sem dúvida, fundamental nesta legislatura. Luís Marques Mendes disse esta semana que as maiorias absolutas podem ser boas para o país. E a questão dos riscos aqui identificados. Partilha desta dúvida sobre como poderá ser fiscalizado de uma forma mais eficaz. Eu gostava de introduzir também a questão dos média, porque os comentadores, ao domingo ou noutros locais, também fazem parte da fiscalização da maioria absoluta. Quer dizer que será sobre os seus ombros que vai recair também? Sim, todos nós. Eu concordo totalmente com o que a Marina Costa Lobo disse há instantes. Quer dizer, as vantagens das maiorias absolutas são mais ou menos óbvias, não é? Estabilidade, garantia de estabilidade, maior responsabilização, maior coerência das políticas. Portanto, isso é óbvio. Os riscos também são óbvios, sobretudo, talvez o mais importante que a Marina sublinhou. Há um certo autismo, embora eu não goste muito desta palavra, mas a realidade todos percebemos é essa. Há um certo autismo num governo monopartidário. Há esse risco. Sentiu isso? Sim. Isto nota-se mais ao fim de alguns anos do que no início. Mas que se nota. Já o disse várias vezes. Eu sou, embora eu, por exemplo, não acreditasse, como quase ninguém nesta maioria absoluta, não acreditasse que fosse possível. E, portanto, enganei-me nessa parte, mas eu sou favorável a governos de maioria absoluta. Entre os prós e os contras, eu acho que, apesar de tudo, há mais vantagens do que inconvenientes. Sobretudo porque, tendo comparado por dentro os 3 tipos de governo em que participei, tenho essa vantagem de ter uma experiência que é relativamente rara. Governos minoritários, sejamos francos, fazem combate político, fazem gestão corrente, não reformam. Nunca. Mesmo quando se diz o primeiro governo de Cavaco Silva foi extraordinário, digamos que foi extraordinário do ponto de vista do combate político, de criar as condições para seguir uma maioria absoluta. A estratégia foi definida toda com base nesse objetivo. Agora, tirando 3 ou 4 matérias, não houve nenhuma decisão de fundo, porque não havia condições para haver decisões de fundo. E, portanto, governos minoritários, do meu ponto de vista, não são solução. Governos de coligação são, porque garantem estabilidade. Mas só o tempo que se passa dentro do governo na negociação interpartidária entre os 2 ou 3 partidos da coligação é uma queima de energias, coisa brutal. Só quem passa por dentro imagina o que isso é. Parece tudo fácil. Não, é quase tudo difícil. E na maioria absoluta o papel do Presidente também passou do lado do Governo, essa experiência. Uma maioria absoluta é muito importante.
tentar criar as condições para que as vantagens sejam potenciadas e os riscos sejam minimizados. Quem pode verdadeiramente fiscalizar? Em primeiro lugar, nós sejamos francos. Há a fiscalização institucional e a não institucional. A não institucional, que eu acho que é sobretudo feita pelos mídia, é porventura a mais decisiva. Eu, nos dias que correm, não tenho uma dúvida. Agora, evidentemente que depois há a fiscalização parlamentar, a ação do Presidente da República e das entidades independentes. Agora, centrando-me num ponto essencial que os dois meus ilustres companheiros de painel estavam a sublinhar, que é a questão dos debates quinzenais. Eu acho que foi um erro brutal o fim dos debates quinzenais e repô-los. É uma medida de higiene democrática elementar num contexto então de maioria absoluta. E, portanto, as notícias que apontam nesse sentido, só posso saudá-las. Eu devo dizer que, para além de todas as razões que estão aqui, e bem, a Marina e o Pedro Silveira a invocar, eu acho que há várias outras razões importantes a favor dos debates quinzenais, mas eu queria sublinhar aqui um ponto que é muito pouco falado. Eu já estive em matéria de debates do lado do Governo, porque fui Ministro dos Assuntos Parlamentares com o Primeiro-Ministro Durão Barroso a fazer esses debates. Não eram quinzenais, mas eram mensais, mas a filosofia era a mesma. E já estive do outro lado a ser interlocutor, como líder parlamentar, com o Primeiro-Ministro António Guterres. E, portanto, eu fiz debates dessa natureza, assessorando um Primeiro-Ministro e fazendo debates mesmo. Só não quer estes debates quem não quer ser escrutinado e quem é preguiçoso. E este segundo ponto da preguiça política é muito importante. Estes debates são decisivos do ponto de vista do escrutínio do Governo, mas também da preparação da oposição. Ou seja, fazer estes debates exige um esforço de preparação enorme, uma exigência muito grande, de um lado e do outro. Do lado do Governo é muito importante, os ministros ficam muito mais alerta. Os ministros e o Primeiro-Ministro ficam muito mais sob tensão, uma tensão saudável. A preparação desses debates leva normalmente uns 2 dias e são 2 dias em que os ministros refletem naquilo que fazem, que não fazem, naquilo que têm para apresentar ou não têm para apresentar, nos relatórios que apresentam ao Primeiro-Ministro. Isso internamente tem uma eficácia brutal. Do ponto de vista da oposição também. Um líder partidário, um líder parlamentar, que tem que se expor de 15 a 15 dias naqueles debates, de 2 a 1, ou está bem preparado e é credível e marca pontos, ou é um impreparado e, de facto, descredibiliza-se e descredibiliza o seu partido. E por isso é que eu acho que esta ideia de acabar com os debates, primeiro a ideia de espetáculo. Dizer, mas isto é um espetáculo. Bom, mas a política toda ela tem muito, normalmente, quem mais critica isto é quem depois mais o pratica. E não foi espetáculo na campanha eleitoral, passaram o tempo a discutir o gato, o cão, a cadela, tudo isso e tal. Espetáculo puro e duro. Quer dizer, acho que por muitas falhas, em tudo na vida há prós e contras. Não há escolhas neutrais, não há escolhas que só têm vantagem ou só têm inconvenientes. Claro que os debates quinzenais também têm uma componente de espetáculo, não pode ser tudo perfeito. Agora, acabar com eles é diminuir a democracia do lado da oposição e do lado, sobretudo, do escrutínio do Governo. E, portanto, eu acho que o caminho é por aí. Deixa-me só dar mais uma nota. Como, por exemplo, no quadro que vamos viver, em princípio 4 anos, podem chegar a quase 5 de maioria absoluta, isto é um período que coincide com a chamada bazuca, com o chamado PRR, Plano de Resiliência, de Recuperação e de Resiliência. O que é uma quantidade de recursos públicos assinalável, sobretudo a fundo perdido. E eu acho que isto precisa também ter um controle muito grande. E para além dos mecanismos de controle que o programa em si tem, eu acho que, tal como os debates quinzenais, é fundamental existir no Parlamento uma comissão parlamentar bem assessorada, por causa da componente técnica que esta matéria tem, porque senão
também vamos ter muitos riscos por esse lado. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida. Era aí que eu queria acabar com a Marina Costa Lobo, relacionado exatamente com esse contexto dos milhões europeus e também da necessidade digamos, de garantir a transparência dos atos neste momento. Há aqui neblinas de falta de transparência nos governos, nas algumas nomeações, e este pacote financeiro obriga também a uma responsabilização e a uma transparência. Na sua perspectiva, as entidades estão todas formadas nesse sentido, ou como sugeria aqui Luís Marques Mendes, ainda é necessário talvez criar até comissões de acompanhamento, até no plano do próprio Parlamento, que possam fiscalizar ainda mais o Governo neste contexto, de maioria absoluta e com muitos milhões para gerir? Sem dúvida, eu penso que há lacunas importantes nessa área de falta de fiscalização e também quando existem entidades de fiscalização depois não têm recursos, não têm meios suficientes para fazer esse trabalho e portanto, por exemplo, a Susana Coroado da Transparência Internacional aqui em Portugal tem sido bastante ativa em denunciar essas questões e em apontar para esses problemas e eu acho que ela tem toda a razão, acho que esse trabalho é muito meritório e penso que agora, perante uma maioria absoluta, lá está, neste contexto da bazuca, isso nunca foi tão necessário e importante. Por exemplo, o Tribunal de Contas tem feito um trabalho, intervém sempre positivamente no sentido do contributo para a fiscalização, mas tem, porventura, poucos meios para o fazer. Deveria ter mais. E acho que isso tudo é necessário. É muito importante trazer isso para que nós possamos ter uma maioria absoluta que tem a vantagem da estabilidade, mas não tem a desvantagem da opacidade, das decisões que não se entendem, do desperdício de fundos. Tudo isso é, de facto, um risco atual. Pedro Silveira, Marina Costa Lobo, Luís Marques Mendes, muito obrigado. Foi o debate virtual na Praça da Fundação sobre o mais recente ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o governo de Portugal, de Pedro Silveira, autor aqui também presente. Este é um dos novos lançamentos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a juntar a outros que vão marcar esta Praça da Fundação.